Jesus. Amém. Falei para o pastor que eu queria contar, meu testemunho, porque o que Deus fez na minha vida foi sobrenatural. Eu chamei ele porque eu vou chorar. Porque foi algo que eu falei assim, Deus, eu cheguei no pastor e falei assim, que eu queria que Deus me mostrasse se aquilo que eu estava sonhando e estava desejando há muito tempo fosse realizado. E como foi muito rápido, na minha mente não iria acontecer. Sobre o meu casamento. A minha mãe, quando eu era mais nova, chegou e falou assim, Laine, eu vejo meu pai é o único que não bebe, que não fuma, que é certinho. Os outros irmãos, só Deus na causa, e eu creio que eles vão vir, vão estar aqui na presença de Deus. Ele falou assim, ela era católica, os pais católicos, mas só que a bisavó era evangélica. E chegou e falou assim, se você quer um marido bom, pegue e ora. E foi isso que minha mãe fez. Minha mãe pegou e orou pelo meu pai, Aí eu peguei isso para mim. Aí sempre, desde pequena, sempre pedindo, Deus, eu quero um homem de Deus. Um homem que, quando eu estiver lá embaixo, me suba, que me ensine a caminhar contigo, Deus. Eu falei isso para Deus e deixei para lá. Fui crescendo, rebelde, e acabei esquecendo isso. Teve um dia que o pastor chegou e falou assim, fim de ano, vamos fazer uma carta para Deus, vamos levar para o monte. E nisso eu escrevi. Todo mundo sabe que eu já namorava, Mas eu escrevi, eu falei assim, Senhor, eu quero um homem segundo a tua vontade, o teu querer. Um homem que seja segundo o teu coração. Foi isso que eu pedi para Deus, um homem que me ajudasse. E nisso, o pastor levou para o monte. E eu peguei e falei assim, vou escrever no meu caderno de 2020. Peguei 2020, 2021 e sempre escrevendo as mesmas coisas, pedindo para o Senhor. Aí, quando tudo aconteceu, que ele falou assim... Eu fui louco de perguntar, você foi louca de responder, Ele falou, que data você quer? Eu falei, essa data aqui, ó. Aí eu falei assim, você tem dinheiro? Não, eu também não. Aí eu cheguei no pastor e falei assim, eu não quero depender dos meus pais. Eu quero ir pela fé. E foi tão pela fé que quando a gente estava quase no finalzinho de pagar, eu falei assim, meu Deus, eu preciso dos meus pais. Meu pai com uma dívida muito grande, que não podia nos ajudar, minha mãe já tinha nos ajudado, não conseguia nos ajudar, e eu falei, não vai acontecer, talvez é coisa da minha cabeça, eu estou sonhando demais, e Deus me fez pegar de novo aquela carta e relembrar aquilo que eu tinha pedido para o Senhor. Mas não foi só isso, eu falo que a gente somos teimosos, Porque antes disso, a gente estava andando, ele tinha acabado de me tirar aqui da igreja, foi aqui, da igreja? E a gente estava indo embora. Eu falei assim, e aí, como a gente vai fazer? E andando, Quanto é que você tem no seu cartão? Eu não tenho nada. Aí ele falou, também não. Eu falei assim, eu acho que eu tinha 25 centavos no meu cartão. Aí eu falei assim, e agora? Deus sabe. A gente estava andando, tinha um morador de rua que eu nunca nem vi na minha vida. Eu fico aqui na borracharia, trabalho, e sempre vejo esse morador de rua. Eu nunca vi esse morador de rua. Ele veio bambiando. E quem conhece morador de rua, eles falam assim, boa noite, me dá R$1. E ele sempre chega e fala isso, E de repente, quando ele veio, ele falou assim, Deus provê e Deus proverá. Ele estava reto. Aí nós sentiu tão de Deus, que eu falei assim, Deus, Ele usa qualquer pessoa para poder falar contigo. E na hora que a gente pegou, eu segurei na mão dele, ele falou assim, eu falei assim, tá vendo? Foi Deus que falou com a gente. Quando a gente olhou para trás, ele já estava encostado na parede, porque ele não conseguia ficar em pé. Eu vou chorar. Graça e paz, igreja, amém? Então, vou contar aqui resumidamente, pastor, porque lá na igreja lá que eu contei, foi quase 30 minutos contando o testemunho. Foi muita coisa, irmãos. Eu vou contar aqui bem resumidamente, igual o primeiro sítio que a gente foi ver, a gente foi na dependência do meu irmão, que veio buscar a gente e a gente foi de carro, que a gente não gostou. No segundo sítio a gente falou, Deus, esse mistério é eu e ela, o Senhor. E eu já tinha dado a entrada na minha habilitação, fiz os exames, passei tudo certinho, e estava para chegar a habilitação durante 20 dias. 3 dias depois estava na minha mão, um dia antes de eu ver o sítio que a gente casou. A gente chegando lá, a gente viu... Pastor, pode falar valores aqui do sítio? A gente chegou lá, o sítio tinha ficado quase R$14.000, só o sítio e a decoração.
Aí a gente falou, amém, me dá um mês que a gente consegue dar um sinal. Chegando lá, eu peguei a mão dela dentro do carro, a gente orou, eu falei, Deus, é impossível para a gente, mas nada é impossível para o Senhor. E a gente foi embora. Aí minha mãe deu a ideia das trufas, como vocês sabem que a gente vendeu. E exatamente em um mês, a gente vendeu o valor exato de dar a entrada do sítio, que foi quase R$ 4.000 vendendo em trufas. Pouco depois a gente conversando com ela, ela falou assim, nossa, eu vi vocês orando no carro, eu senti de Deus de abaixar o valor do sítio. Ela baixou o valor do sítio, ela acrescentou DJ, ela acrescentou equipe de limpeza e acrescentou a decoração do sítio. Aí, deixa eu ver aqui rapidinho, ela já contou algumas coisas. Aí foi quando Deus começou a tocar nas pessoas para chegar na gente, abençoar alguma coisa. Chegou pessoas nos abençoando com o necessaire. A Letícia nos abençoou com as fotos do cartório, mas como ela foi madrinha, né? Copos de acrílico que chegou na gente, bolo de casamento. Sim, essa mulher do sítio, né, que conversou com a gente, ela também faz assessoria. Irmãos, uma assessoria custa em média R$ 4.000, 4, 5 mil reais. Ela chegou na gente, eu vejo que vocês são um casal de oração, eu vou fazer por vocês por R$ 1.300. Eu falei, bendito seja Deus por isso. Aí a gente foi atrás do buffet, porque querendo ou não, o crente gosta de comer, gente. Crente gosta de comer, ainda mais minha família, misericórdia. Aí a gente não estava achando um buffet, porque a gente falou, não, a gente é raiz, a gente quer churrascão mesmo, carne. Aí não achei um buffet por menos de R$ 35.000. Pelo fato da carne estar lá em cima, pelo fato da locomoção daqui para lá. E a moça que cuida do apartamento que eu comprei, né? O marido dela é chefe de gastronomia. Ele trabalha com buffet também, eu cheguei nele. Eu falei, Vaz, me ajuda aí que a corda está no pescoço. Ele, eu tô vendo aí, o pessoal tá metendo a faca, tá cobrando muito caro. Ele faz assim, Vitão, vou fazer para você por R$ 3.000. R$ 3.000 ainda vou dar tudo, você só vai comprar as carnes. O resto pode deixar comigo. Aí Deus foi abençoando, Deus me abençoou com tênis, me abençoou com essa roupa. O vestido dela, Deus ajudou a comprar. A sandália dela, Deus ajudou a comprar. A roupa do cartório, Deus ajudou a comprar. E tipo, a gente, na brincadeira que eu cheguei nela, eu falei que eu fui doido de perguntar, ela doida de responder. Eu já cheguei e falei, que data você pretendia casar? Ela, dia 15 de abril, que é um dia depois do meu aniversário. Eu falei, pois vai ser esse, em nome de Jesus. E foi tão de Deus que antes mesmo da gente dar um sinal do sítio, antes da gente fechar o sítio, a gente já tinha comprado a aliança com a data. Já tinha comprado as alianças com a data. Aí a gente chegou no sítio e não tinha data. Eu falei, eita Deus, e agora? Aí tinha para um sábado seguinte, no dia 22, né? Aí a gente correu atrás do cartório, fez a papelada. A mulher lá parecia que meio que não gostava muito da gente, né? Que estava fazendo de tudo para esse casamento não dar certo, irmãos. Fazendo de tudo. E eu coloquei Deus na frente, para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Aí, vamos marcar a data. A gente escolheu o dia 15 de 4 de 2023. De todos os sábados de abril que tinha para fazer o casamento, exatamente só tinha o dia 15 de 4 de 2023. Aí teve muitas outras coisas, teve chá de panela, uma pessoa chegou na gente e falou, vocês podem fazer na nossa garagem. Só que como a gente conhece muitas pessoas, a gente orou a Deus, a gente quer um salão. Aí a gente procurando salão, chegou ali na frente, um colega meu da academia que nos indicou o contato. E o engraçado foi do jeito que eu pedi para Deus, né? Eu imaginei, eu falei assim, Senhor, eu quero algo para as crianças ficar lá para longe, né? Que as crianças, meu Deus do céu, se não tiver um brinquedo, ela fica atazanando e fica, né, para um lado e para o outro, por conta da mãe. E eu falei assim, Deus, que teve pelo menos um pula-pula ou um negócio para eles brincar. Na hora que eu fechei com a mulher falou assim, vai ficar aí, o pula-pula, vai ficar tudo, vocês não vão cobrar nada, tá? Não vou cobrar nada de vocês, vão ficar aí. Aí a gente já estava procurando, Deus, e agora? A gente tem que alimentar esse povo.
Aí chegou gente, ó, vou abençoar vocês com 3 tortas, vou abençoar vocês com 6 caixas de salgado, vou abençoar vocês com refrigerante. Minha mãe chegou, vou abençoar vocês com 4 bolos. E assim a gente foi para a honra e glória do Senhor. Jesus, sobrou comida. Para a honra e glória do Senhor, sobrou comida. Deixa eu ver aqui, irmãos, rapidinho. Eu tinha escrevido esse testemunho, deu 4 folhas de testemunho. Só que aí eu resumi aqui, rapidinho. Sim, procurando um fotógrafo, a gente queria um fotógrafo com aquela cabine que vocês viram lá no casamento, para guardar aquela recordação, aquelas fotinhas que tem, né? E eu não estava achando um fotógrafo por menos de R$7.000. 7, 8 mil reais. Aí encontrei uma pessoa, ele, ó, vou dar um ensaio fotográfico antes do casamento, vou dar as fotos do cartório, vou tirar as fotos do casamento, a gente vai fazer um ensaio no casamento e ainda vou te dar a cabine de graça. E ele cobrou tipo assim, essa aí no mínimo R$10.000. Ele cobrou R$3.000 da gente. Cadê? Foto... Sim, lá na firma lá, irmãos, teve a rifa. O gerente passou na firma inteira, todo mundo comprou uma rifa de um fogão lá para ajudar a empresa. E eu fui o único que não comprei, porque eu falei, eu sempre participei, né, não pelo interesse do presente, mas em ajudar. Aí eu falei, me desculpa, mas dessa vez, infelizmente, não vai dar para mim, que minhas comissões não estão ajudando. Chegou no dia de abrir a rifa, a empresa inteira comprou, eu não comprei. Quando ele abriu, eu olhei, oxi, o Vitor ganhou o fogão? Como isso? Quando foi ver, uma pessoa comprou no meu nome e pagou, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu ganhei o fogão. Como uma pessoa já tinha nos prometido dar um fogão, ele já chegou em mim na hora, quanto você quer o fogão? Eu falei, quanto você dá? Ele, dou tanto, você ainda dou R$200 de presente para vocês de casamento. Eu falei, amém, Deus seja louvado por isso. Aí minha cunhada me abençoou com tênis, metade dos doces. Teve um dia, irmãos, que eu estava na casa dela, ela estava conversando lá dentro, eu cheguei na varanda da casa dela e falei assim para Deus, Deus, falta as carnes, Pai. Esse é o mais pesado que está incomodando meu coração. Irmãos, foi a primeira vez que eu vivi isso de você orar e Deus imediatamente responder. Porque imediatamente eu recebi uma ligação da minha cunhada, e não era minha cunhada, era uma amiga nossa que a gente tem. Ela, ei, Vitinho, o que você precisa? Eu falei, irmão, tem tanta coisa. E o pai dela tem um ponto de espetinho de churrasco, né? Ela chegou assim, eu vou abençoar vocês com 50 quilos de carne para o seu casamento. Eu falei, eita, Deus lindo. Irmãos, eu quase chorei na hora que eu contei para ela, ela não acreditou. Sim, e outra experiência dessa de orar e Deus responder imediatamente, eu precisava pagar o buffet e o fotógrafo. Aí eu cheguei no meu quarto, fechei a porta, falei, Senhor, mais uma vez eu te peço providência, Pai, porque o Senhor está vendo que é impossível para a gente. Imediatamente, quando eu desci lá embaixo, meu pai está na situação que só Deus para resolver, para ajudar nessa condição financeira. Ele chegou em mim, exatamente os R$6.000 que faltavam, ele me deu dinheiro. Tá aqui, filho, vai lá pagar o seu buffet e seu fotógrafo. E ele nem sabia que eu orei para Deus pedindo pelo dinheiro do fotógrafo e do buffet. E exatamente ele falou, tá aqui, ó, para você pagar isso e isso. E sem saber o valor, igreja. Porque a gente não contou o valor para ninguém, foi eu, ela e Deus. E Deus foi abençoando exatamente com o valor certinho. E, chegou no dia, um dia antes, o buffet chegou assim na gente, e aí? Quando é que eu vou aí em vocês pegar os pratos, talheres? Eu falei, vocês não vão não, talheres? Eu tomei um susto na hora. Ele, esqueci de avisar que a gente não fornece talheres para vocês. Aí eu, eita Deus, e agora? Eu vou correr atrás. Aí eu fui conversar com a assessora, se eles tinham para nos abençoar, né? Aí ela conversou com o buffet que elas têm contato. Ela falou, a gente consegue 200 par de tudo, porém vai sair com R$600 o aluguel. Eu falei, eita Deus, e agora é mais fácil levar de casa mesmo. Leva de casa, cada um leva o seu e come. Eu falei, eita Deus, e agora? Passou 20 minutos, ela, ei, não precisa não, o buffet falou que vai abençoar vocês com um jogo de talheres. Eu falei, glória a Deus. E ela falou assim, porque eu cheguei nela, eu falei, irmã, ela é evangélica, né? Eu falei, estou num processo tão grande
E quando ela falou que nós abençoamos, ela falou assim, ó, para você ver que é Deus na vida de vocês, eles abençoaram vocês com esses jogos de talheres. Eu falei, glória a Deus. Pastor, só um minutinho, tá passando. Vamos pular umas partes? Aí, irmãos, a gente estava programando para ir para Goiás, Caldas Novas, que é a terra dos parentes dela, né, dos avós dela. E a gente tinha combinado de ir com os pais delas e voltar com os pais dela. Aí, chegou em cima da hora, a gente ia sair na segunda. No domingo, à tarde, eles chegaram na gente, não vai dar para a gente ir. Eu falei, eita, Deus, é agora, a gente não vai viajar mais. Aí minha cunhada, eu falei, cunha, você sabe um site, alguma coisa pra gente ver? Só ver os valores da passagem? Ela, peraí que eu vou ali na rodoviária Tietê. Aí ela foi. E eu esperando ela responder para falar os valores. E a gente chegou para Deus e falou, Deus, se não for pra gente ir, que nem tenha passagem pra gente. Quando ela me ligou, eu falei, e aí, qual o valor? Ela, valor? Já comprei, já, prepara as malas se vocês vão viajar. Aí a gente fez as contas do dinheiro, eu falei, Deus, o dinheiro não vai dar para pagar as passagens, pagar a hospedagem, para a gente ir. Aí Deus tocou no coração do pai dela, ó, tá aqui, filho, ó, R$1.000 para você viajar lá. Para honra e glória de Deus, deu para pagar tudo. A gente chegou lá, a gente ficou no melhor hotel de Caldas Novas. A gente tinha direito aos melhores parques aquáticos de Caldas Novas. Deus tocou no coração do tio dela para ser o nosso Uber. Levava a gente para tudo quanto lugar. Aí, a gente era os únicos que tinha uma pulseira, porque todo pessoal lá usa uma pulseira, né? A gente era os únicos que tinha uma pulseira que tinha café, almoço e janta incluso. O resto do pessoal tinha que pagar. E como é terra turística, é muito caro essas coisas, né? Aí, muitas coisas, a gente chegou lá, o tio dela tem uma lanchonete lá, e a gente só com R$500 no bolso, para passar 7 dias na terra turística. Eu falei, eita Deus, é prova. Aí ele falou, não, pega o lanche lá, vai, come o lanche aí. Sim, é aqueles lanches caseiros que fala, né? Caseiro não, gourmet, né? Aí, não, vai, escolhe lá, pega o maior, eu sei que você come, já estão espalhando que eu como muito, vai, pega o maior lá, pega açaí, pega tudo. Eu falei, eita Jesus, do jeito que as coisas é cara aqui, já vai o dinheiro todo embora. Aí, quando foi ver no final, ele falou, não, vocês não precisam pagar nada não. Depois que a gente foi saber que outra pessoa chegou e pagou o nosso lanche, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só isso mesmo, né? Porque tem outras coisas, senão a gente vai tomar muito tempo. Deixa eu falar aqui rapidinho. Ele esqueceu de falar, mas eu já tinha falado no começo, né? Que a gente tem uma data certa para você pagar. Se ultrapassar aquela data, você paga a multa, né? Para você ver que é uma mulher tão de Deus, que eu falei assim, ele chegou e falou assim, ó, a gente não está com dinheiro na mão. Ela falou, então vamos pular para outro dia. E nisso já poderíamos estar pagando a multa, né? Na outra semana. Aí ele chegou e falou assim, e aí, amor? Eu falei, vamos orar. Se ajoelhamos, oramos, e nada. Deus no silêncio. E a gente sabe que Deus vai fazer, mas quando a gente não vê nada, a gente fala, Deus não vai fazer, né? Aí chegou, passou a semana, nada do dinheiro. Aí a gente chegou e falou assim, Deus, e agora? Ele falou assim, Laína, eu vou ser sincero com ela. Vou falar que não tem, de novo. Né? Porque ele poderia muito bem falar assim, depois eu vou e tal, estou arrumando dinheiro. E a gente não estava arrumando dinheiro, não tinha dinheiro. Cheguei no meu pai e falei, pai, e aí? Ele falou assim, estou com uma dívida. Eu falei, então tá bom, amém. Ninguém podia ajudar. Aí ele falou para a mãe dele nos ajudou em oração. Eu conversei com a irmã Ana falou assim, eu percebi que você está meio assim. Eu falei, foi a única que percebeu. Aí eu falei assim, tô. Ela falou, fala com a pastora. Eu falei assim, eu não queria, né? Porque você vem um peso. Ela tem o peso da igreja, muita coisa. Eu falava assim, não vou. Eu falei assim, quer saber? Eu vou falar porque eu preciso de uma palavra. Conversei com a pastora falou, fica tranquila. E também foi por conta da casa, um monte de coisa. Estava muito pesado em cima de mim. Aí eu conversei com a pastora foi lá e conversou comigo. E nada de Deus aparecer, nós não tinha nada, nós já tínhamos pagado tudo, não tinha R$1 no bolso.
Aí foi na hora que ela falou, ó, só tem até esse dia eu não consigo mais ultrapassar para vocês. Aí eu falei, então tá bom. Aí foi na hora que ele falou assim, amor, ó, a amiga a que congrega lá na igreja dele deu tanto. Eu falei, amém. Ó, o apóstolo deu tanto. Eu falei, amém. E aí falou assim, aí foi dando. Ele pegou e falou, amor, deu o dinheiro certinho. Eu falei, glória a Deus que deu o dinheiro certo. Chegando no carro, ele falou, amor, tá faltando R$100. E alguém aqui da igreja pegou e me abençoou R$100, o dinheiro que faltava certinho. Deus pegou e abençoou e deu certinho pra gente fechar tudo. Então eu fico imaginando, eu falei assim, Deus, eu provei do amor de Deus. Eu choro agora porque eu não consigo nem imaginar o que eu vivi, o que Deus fez. Foi isso que eu queria. Eu falei assim, eu olhava a minha conta, eu olhava para as coisas e falava assim, já aconteceu, foi Deus que fez, foi Deus que abençoou. Então eu fico assim pensando, gente, quando Deus falar que vai fazer, mesmo você vendo que nada está acontecendo, Ele vai fazer, Ele vai prover e vai acontecer. E uma coisa, irmãos, a Bíblia fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E no dia que eu cheguei na minha mãe falando, mãe, eu vou casar. Ela já? Eu falei, já, eu vou casar, em nome de Jesus. Meu irmão estava lá, né? Meu irmão é afastado dos caminhos do Senhor, infelizmente ele está no catolicismo agora por conta da esposa, da família deles lá. E ele chegou assim, faz um cartóriozinho, faz um churrasco e já era. Ele falou, você tem 8 meses só para fazer um casamento. Ele ainda chegou assim e falou, eu fiquei 5 anos trabalhando na força do braço para conseguir pagar meu casamento e ainda fiquei pagando pós-casamento ainda. Aí eu falei, não, Deus vai prover, a gente vai fazer, Deus vai fazer. Aí eu saindo de lá, ele chegou assim para minha mãe e falou, mãe, Vitor tá ficando doido? Vitor tá ficando maluco de querer fazer um casamento desse de quase R$50 mil em 8 meses? Aí minha mãe chegou nele assim e falou, é que você não sabe o Deus que ele serve. Você não conhece o Deus que ele serve ainda de perto. E para honra e glória do Senhor, irmãos, Deus fez, Deus proveu. E no dia que aconteceu que ele me abraçou lá, ele chorou tanto. Eu nunca vi meu irmão chorar, ele chorou tanto. Ele falou, me perdoa. Deus é na sua vida, meu irmão. E foi uma coisa que meu pai também nunca vi chorar. Meu pai chorou, tanta gente, meus primos. E uma coisa que eu falo para vocês, seja fiel no pouco que no muito Deus faz, porque tem muitas outras coisas, já teve coisa que, tipo assim, eu chegar com R$10 na igreja, falei, Deus, é tudo que eu tenho, eu poderia ajudar em alguma coisa. Se chegar outros pregadores lá com coisa para abençoar, e eu simplesmente dar para abençoar a sua vida, não precisa dar troco comprando alguma coisa, em nome do Senhor Jesus não precisa dar nada não. E para honra e glória do Senhor Deus, eu saindo com R$10 que eu saí sem nada de lá, com a bolsa de trufa na bolsa, chegando na academia eu saí lá com quase R$200 vendido de trufa. Isso é só Deus para fazer nas nossas vidas, irmãos. E seja fiel no pouco que no muito Deus colocará, porque quando a gente voltou, sobrou exatamente o nosso dinheiro de dar o dízimo. E nós com o cartão estourado, atrasado, sabendo que se não pagar corre o risco de sujar o nome. Eu falei, meu Deus, de tudo que Deus já fez aqui, eu vou me preocupar com o meu nome nada? Aí fui e dei o dízimo, então seja fiel no pouco que no muito Deus te colocará. Amém? Aí vocês ficam... Desculpa. Aí vocês ficam pensando, mas vocês planejaram e vocês não trabalham? Gente, a gente trabalhou. Mas só que o dinheiro que a gente ganhava, eu não sei o que acontecia. Eu falava, Deus, está acontecendo alguma coisa. Que a gente trabalha, junta o dinheiro e o dinheiro não rendia. O único dinheiro que rendia foi das orações das trufas. Foi das trufas e das pessoas que nos abençoou. Só foi isso. De resto, não foi amor, não ia. Meus irmãos, fica aqui. Se coloque de pé. Dá a mão a vocês dois. Tudo isso foi Deus? Tudo isso foi Deus? Quantos anos a Laine está aqui na igreja? 6 anos. Quando eu vi que a Laine casou, ela estava vindo para o culto, eu falei assim, Tamara, nós temos que fazer uma reuniãozinha com a Laine. Porque ela tem que acompanhar o esposo dela. Né? E a Laine chegou e falou, pastor, eu falei, não, filha, é de Deus, você tem que ir para lá, você tem que acompanhar ele, e você tem que ajudar ele, eu sei que você ama aqui e tal. Então, oficialmente, hoje é o último culto dela
como um membro da igreja Vida com Deus. Mas as portas para esse casal sempre vai estar aberta. Amém? Louvamos a Deus pela vida dela, louvamos a Deus por tantos milagres. Eu sei essa empolgação de contar testemunho, porque testemunho, talvez, para que isso? Mas tem gente aqui sendo, vitaminada a sua alma. Tem gente que não acredita mais naquilo que Deus pode fazer. Então louvamos a Deus por esse casal. Eu falei para a Tamara no dia, o bicho é doido e é homem. Não, irmão. Então nós vamos orar pela Laine, amém? As portas estão abertas, Laine. Ajude o teu esposo no ministério, ajude ele, faça a obra com ele, com amor, com carinho, com dedicação. E quando quiser cultuar conosco, que pena que os cultos são... Vou mandar a carta lá para a pastora, para ela mudar os cultos dela. Nossa. Estenda as mãos para cá, gente. Pai querido, Pai amado, eu quero orar por este casal, Pai. Pela vida deles, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, meu Pai, a Laine, Senhor, ajudando o teu esposo naquela obra. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor, meu Pai, fortalecer a mão desse casal. Que eles possam viver de milagres, mais e mais, para a glória de Deus, Senhor. Aonde eles pisar, que venha ser bênção em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles?